Bom, pessoal, voltamos aqui aos principais tipos de fonte em CSS. Nós vimos que nós temos três tipos de fonte, né? As fontes serifadas, as fontes não serifadas e as fontes monoespaçadas. Aqui eu criei uma figura. Na verdade, eu peguei a figura do nosso livro-texto do professor Duct para a gente poder entender melhor. Então, as fontes serifadas, as fontes com serifas, são fontes que possuem detalhamentos em suas extremidades. Tais detalhes são denominadas serifas, né? Então aqui, se você pegar o I, ele tem aqui um detalhamento aqui na ponta superior e na ponta inferior. O M tem todo esse detalhamento aqui, ó, e tem todo o detalhamento na parte inferior. O que são as fontes serifadas? São importantes. Elas são indicadas para textos longos, porque elas facilitam a leitura do usuário, tá? Já ao contrário das fontes serifadas, eu tenho as fontes sem serifas. Fontes sem serifas têm suas extremidades retas e dessa forma possuem um design mais limpo, tá? Então elas são mais limpas, elas são menos detalhadas, mas elas são recomendadas para telas com baixa resolução, bem como para pequenos textos, tá? Então, se você tiver pequenos textos, usem fontes sem serifas. Se você usar textos longos, fontes com serifas. E fontes monoespaçadas são fontes que toda letra possui a mesma largura. Por exemplo, se você pegar o I e o M aqui, eles têm o mesmo tamanho de base, né? Então, eles são fontes usadas quando é importante o alinhamento do texto. O texto um ficar embaixo do outro e um ficar do lado do outro, tá? Então, são três tipos de fontes que você pode procurar, né? Se você precisar fazer um site, procurar esses três tipos de fontes, dentro do qual se encaixa melhor no seu site, tá? Então, a propriedade fonte family está ligada diretamente a essas fontes serifadas, não serifadas e monoespaçadas. A propriedade fonte family, ela define qual será a fonte usada no estilo da página. Podemos definir um conjunto de fontes, podemos definir primeiro que carrega uma fonte com serifa, se não der, carrega uma fonte sem serifa, ou se não der, carrega uma fonte monoespaçada e assim por diante. O uso vai ser aplicado da esquerda para a direita, ou seja, você vai citando várias fontes e ele vai tentando usar da esquerda para a direita. O que ele encontrar no navegador do usuário, ele vai aplicar na tua página, fechado? Então, por exemplo, aqui eu tenho fonte family, a fonte Verdana, que é um tipo de fonte serifada. Depois eu uso a fonte Geneva, que, se eu não me engano, também é serifada. Depois, se eu não encontrar, eu uso essa fonte aqui chamada de Times New Roman. Lembrando, como o nome é composto, o ideal é você colocar entre aspas simples ou aspas duplas. E se eu não achar nenhuma desses tipos de fonte, eu uso uma fonte serifada qualquer, a primeira que estiver instalada dentro do navegador do usuário. E uma observação importante, pessoal, isso vai cair na prova. A última propriedade de um conjunto, de um seletor, ou de uma classe, ou de um seletor de ID, não precisa ter ponto e vírgula, tá? Então, foi uma padronização que fizeram que todas as declarações de um seletor, que tem mais... Todas as declarações de um seletor tem que terminar com um ponto e vírgula, mas sendo que a última não necessariamente precisa ter um ponto e vírgula, tá? Então, isso aqui está correto, tá bom? Então, preste atenção nisso. Então, aqui é um conjunto de fontes que você vai tentar procurar para o seu usuário, tá? Isso é importante saber. Pessoal, além da propriedade font family, nós também podemos mudar o tamanho da fonte através da propriedade font size. Então, aqui, por exemplo, eu estou aplicando para as tags um seletor, né? Para as tags H1, H2 e H3, né? E estou aumentando o tamanho da fonte para 300% do que ela é. Então, se a fonte tem 300, na verdade, a gente vai ver agora que tem 32 pixels, eu estou aumentando o tamanho da fonte para 96 pixels. Eu estou multiplicando por 3, né? Então, olha só, o que acontece? O parágrafo é a nossa unidade de medida, tá? Ele tem um tamanho de 16 pixels, tá bom? Se eu colocar aqui font size, o padrão, se você não coloca nada, não declara nada, ele aparece com 16 pixels, tá certo? Ctrl S e F5. Aqui o parágrafo, eu vou tirar só esse div para a gente poder enxergar melhor. Preciso de tudo branco, tá? Bom, então o padrão é o tamanho do parágrafo. O padrão de medida é o tamanho do parágrafo, que é 16 pixels. Se eu quiser aumentar, eu vou usar um atributo chamado de font size, tá?
Então, se eu quiser duplicar, eu vou botar aqui 32 pixels, que é o dobro do tamanho que já tem. Vou apertar Ctrl S, vou fechar e vou executar com F5. Com isso, meus parágrafos duplicaram de tamanho. Então, eu também posso colocar, o padrão é 16 pixels, né? Eu posso colocar 16 pixels é 100%. Para eu dobrar, eu coloco 200%, que é a mesma coisa de 32 pixels. 16 pixels é 100%, 200% é 32 pixels, correto? É multiplicar por 2. 300% seria quanto? 48 pixels. Tudo bem? Ou a gente pode usar também uma unidade de medida que se chama EM. Tá? Um EM, nesse caso aqui, são 16 pixels. 2 EM seria 32 pixels. E assim por diante. Ou seja, eu posso usar tanto o PX, como eu posso usar o percentual, como eu posso usar a unidade de medida EM. EM é a medida padrão de um parágrafo. Tá? Então, aqui é um EM. Tá? Então, ó, deixa eu observar aqui. Ó. Tudo que está escrito no body, que também é um parágrafo também, body e parágrafo para mim tá na mesma medida aqui, vai ter 16 pixels. Então, tudo que eu botar 16 pixels é 100%. Ou um EM. Tá? Porque o parágrafo e o body também tem o mesmo tamanho. Agora, o H1 é o dobro, ele é por padrão, ele é o dobro do parágrafo. Então, ele tem quantos pixels? 32 pixels. Então, ele vai ser 200% do padrão de 16 pixels ou 2 EM. Tudo bem? O H2, ele tem 24 pixels. Ele é um pouco menor que o H1. Se o H1 ele possui 32, se o padrão é 16, o H2 tem 150% do body e do P, e ele tem 1.5 EM. Ou seja, a medida é sempre 16 pixels. E aí você pode usar 16 pixels, uma regra de 3, tá? Equivale a 100%, que equivale a 1 EM. Então, o H2 tem 32 pixels, que corresponde a 200%, ou 2 EM. O H2 tem 24 pixels, que corresponde a 150% do P, ou 1.5 EM. É só para você ter noção de como você pode medir, alterar o tamanho de uma fonte em CSS, tá? Então, com isso, você pode alterar o tamanho da fonte através do atributo da propriedade, font size. Bom, na próxima aula a gente vai trabalhar com estilos herdados, tá? Vamos encerrar a aula agora. Se tiver alguma dúvida, procure o professor. Fechado? Forte abraço.